Sejam bem-vindos ao nossos Awards de 2021 no Chá de Trovão. Eu sou o Thunder e trago pra vocês os últimos Awards de 2021, os melhores por gênero. Foi uma jornada longa, mas com esse vídeo finalmente completamos os últimos Awards desse ano. Agradeço imensamente o Rafa, o Igor e o Maurício por ajudar a fazer esse vídeo. E claro que cada anime aqui vai melhor representar a sua categoria. Se você quiser continuar ajudando o nosso projeto a continuar firme e forte, você pode ajudar a gente no nosso Catarse, no nosso Streamar, ou acompanhar as nossas lives dando sub naquele canal que vocês sabem que é roxo, que a gente faz live. Todo santo dia, a partir das 2 horas, estamos vivos por lá. Se você quiser conhecer também a lojinha do canal, temos aqui a montink.com/chá de trovão para fazer vários produtos como essa caneca maravilhosa, essa camisa lindona e outros produtos que você encontra aqui. Vamos que vamos, porque finalmente esse é o último, e se você quiser conhecer outros awards que fizemos esse ano e de anos passados, vocês têm aqui a playlist em algum lugar. Começando com o melhor Slice of Life de novo com ele, Yuru Camp dando uma aula do que é viver esse pedacinho da vida. Mesmo com uma temporada um pouco mais inconstante em sua produção, Yuru Camp nos mostra mais uma vez como processos são importantes em um anime independente do seu gênero, principalmente como esse aspecto é vital para um anime de Slice of Life, já que acompanhar o passo a passo dos momentos vividos de cada um dos personagens aqui faz essa narrativa ser muito mais engajante pelas ações, e imersivo pelos processos de executar cada etapa dos acampamentos, seja aproveitando a jornada pelo cenário, ou pelos processos de montar uma barraca, ou cozinhar uma janta gostosa e uma noite fria. Ajuda muito também outras qualidades presentes no anime, como um roteiro simples mas funcional para mostrar cada característica das personagens e suas relações. Uma produção sim, um pouco inconsistente, mas que ambienta muito bem os acampamentos e claro, um ritmo calmo, tranquilo, que expressa muito a vida dessas personagens. Nosso melhor anime escolar nos ensina ótimas práticas, mesmo sendo uma escola do mundo dos demônios com Iruma-kun. Tirando as várias qualidades de Iruma, uma que se destacou absolutamente nessa segunda temporada é fazer um arco de escola que dá inveja a qualquer anime escolar. Eles foram tão a fundos em trabalhar aspectos escolares que nos deram uma série de dinâmicas de aprendizado dos alunos, em momentos cruciais como provas, melhorando as suas dinâmicas de grupo, por precisar aprender um com o outro e assim por diante. Assim como de uma forma geral, nos apresentaram muito bem a didática e as matérias essenciais daquele mundo dos demônios, mostrando como é a escola desse mundo e a base de aprendizado e de conhecimento, contrastando diretamente com Iruma por ser um humano. Todos esses pontos mal são destacados ou utilizados de forma criativa ou agregativa na maior parte dos animes escolares. E aqui não só aproveitaram para apresentar a sua própria forma de criar um mundo em torno do ambiente escolar, mas mostrar dinâmicas entre alunos e professores que enriquecem a narrativa de uma forma muito ampla nesse ambiente escolar. Sem brincadeira, se Boku no Hero tivesse metade da dinâmica e da didática escolar de Iruma, seria uma história muito melhor. Nosso melhor anime de esporte não vai tirar nenhuma piadinha minha, porque eu não manjo nada de skate. Mas SK8 manja e manja muito. Ele pega desde noções básicas para quem nunca andou de skate na vida, até a extrapolação da realidade por si. E não é gradativo, é literalmente desde o primeiro episódio que ele contrasta o básico com uma corrida de downhill no estilo anime, com saltos de metros de altura, precisão cirúrgica para fazer manobras, uma pista caótica e perigosa. Ou seja, ele é skate, mas de um jeito completamente anime. Isso sem dúvidas é um grande mérito. Por mais que sim, exista essa extrapolação no esporte, é algo que faz parte do show, e as próprias regras criadas respeitam esses poderzinhos, já que cada um tem a sua própria habilidade ou característica especial, que conseguem usar e fazer essa corrida de skate muito animística ser empolgante, coerente dentro das suas próprias regras e sem descaracterizar o próprio conceito do skate. Se querem um exemplo de uma boa narrativa audiovisual de comédia, então Slime 300 é a melhor escolha para 2021. É bom deixarmos claro, as piadas da série são simples, algumas nem são lá muita novidade. O que se destaca e complementa muito a série é sua execução. Uma produção sólida que sabe brincar muito com os visuais, agregando em várias camadas e níveis de piadinhas, alinhadas a uma direção de áudio quase impecável, crescendo com o valor da comédia por vários âmbitos
para tornar uma simples piadinha de isekai em algo extremamente agradável e divertido. O valor da série pelo audiovisual é tão absurdo que temos o grande Shinichi Omata, diretor de Kaguya, fazendo storyboard e dirigindo episódios da série. Toda essa criatividade é algo que Slime 300 consegue apresentar com louvor, fazendo ele se destacar um pouquinho a mais do que os seus outros concorrentes. Em nosso melhor anime musical não tem competição, pois D4DJ sola. Começando que D4DJ utiliza 3 grupos principais diferentes para montar perspectivas diferentes do mundo da música, onde temos um grupo iniciante e 2 profissionais de ramificações musicais diferentes, abrindo o leque de possibilidades para explorar várias facetas do mundo da música, em um ambiente que o próprio anime estabelece. Elas são DJs, mas temos variações de estilos e propostas, que não seja apenas música eletrônica, e mesmo dentro dessa música eletrônica, existe algumas subdivisões de estilos, que são representados e elaborados por 3 estereótipos diferentes. Além disso, é aproveitado o contexto da música para desenvolver toda a narrativa que, por mais simples e direta que seja, ainda tem o seu valor, e cria uma estabilidade para desenvolver carisma e o seu principal, criar apresentações musicais extremamente maravilhosas, tanto que são utilizados como os clipes oficiais da franquia, para suas outras mídias, como o YouTube e o próprio jogo da franquia. Afinal, um anime de música sem apresentações de música não seria nada. E aqui temos uma coletânea enorme de apresentações extremamente distintas e muito bem elaboradas. Nosso melhor anime de romance só não pega fogo porque a bruxa não deixa. Com vocês, Shinigami Bochan Tokuromaid. Já é estabelecido logo de cara que o Bochan e Alice já têm um grande interesse amoroso entre eles, sendo a dinâmica inicial dela sempre provocando de formas bem calientes o nosso jovenzinho tímido e ele brigando com ela por conta disso. Claro que essa dinâmica que ele propõe é pela sua maldição, pois se ele tocar em qualquer coisa, ele mata. Isso evolui de um nível romântico para um tom dramático de forma absurda, já que essa brincadeirinha inicial entre eles começa a ter uma evolução grande de uma forma de amor muito mais genuína, ganhando muito mais contexto, mais profundidade por trás dessas brincadeirinhas de amor, ou brincadeirinhas mais picantes, ou problemas estabelecidos por questões de classe, já que ela é uma empregada e ele é um lord. Esse cabo de guerra entre evolução e complicações de relacionamento deles dá muitos indícios que a própria maldição pode ser um menor dos problemas no futuro. Outra grande qualidade de Shinigami Bochan é como ele estabelece e evolui muito o significado de um relacionamento e como o próprio amor aqui é tratado de forma poética, pelas suas falas e momentos, mas muito real em significado e perspectiva entre eles, sendo um anime muito criativo e responsivo em falar dessa temática de forma bonita e verossímil, e um pouco dramático por conta do contexto da maldição. Mesmo com seu problema na reta final, Wonder Egg ainda se consolida como um maravilhoso anime de drama. O principal destaque de Wonder Egg é a capacidade de tratar inúmeros temas sociais de maneira pesada e real, de temas como abuso sexual, identidade de gênero, suicídio e automutilação, tudo estabelecido como uma situação natural, porém completamente desconfortável por esses momentos, mas nunca deixando de lado a visão dessas garotas quanto aos atos, mesmo que você não tenha passado por tais traumas, o peso é sentido por conta de uma direção muito cirúrgica e um roteiro que para essas passagens específicas é incrivelmente sólido, verossímil e responsável. Por conta de sua abordagem pesada, porém respeitosa, é uma variedade alta de temas dramáticos, e mais do que justo darmos o melhor drama para a série, mesmo que, como eu já disse várias vezes nesses awards, o final de Wonder Egg é complicado. Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, várias aventuras eram contadas em Star Wars Visions. Por ser uma antologia, acaba tendo o contexto perfeito para contar suas inúmeras aventuras. Cada episódio tem um cenário totalmente diferente, um mundo criativo com estéticas próprias. Nenhuma delas é igual à outra, mesmo sendo tudo o universo de Star Wars. A série acaba trazendo esse místico de explorar novos ambientes com essa ideia, dando uma sensação rica e aproveitando muito melhor essa enorme galáxia do que até alguns momentos de alguns filmes. Uma jornada curta, porém extremamente agradável, Star Wars Visions é o nosso melhor anime do gênero.
Lembra que eu falei antes deles serem competentes demais em trazer um contraste entre o Iruma e o mundo dos demônios por conta da escola? Então, Iruma é uma obra que simplesmente dá uma aula de conceitos básicos de um Isekai, onde o maior valor inicial desse gênero é explorar o contraste e o choque cultural entre um humano do nosso mundo indo parar em um mundo completamente diferente, onde já é dada a base para qualquer conflito da obra ser essa mudança de perspectiva, e como o personagem em um novo mundo vai lidar com novas culturas, regras e uma nova sociedade. E é exatamente isso que Iruma faz, explicando novos conceitos, culturas de um novo mundo de fato, mantendo sempre a ação e reação do Iruma, importando para cada uma dessas passagens, e com a mais dele ser um humano em um mundo de demônios, que facilmente ele poderia ser devorado a qualquer momento se descobrissem a sua identidade. Mesmo sendo a sua segunda temporada, isso ainda é muito respeitado em um novo conflito e contextos. Até no ambiente escolar, com mais foco nessa temporada, o conceito de Isekai é mantido e muito bem utilizado. Em nosso melhor anime histórico, temos um clássico da literatura japonesa, Heike Monogatari. Heike é um anime que se propõe a adaptar um dos principais contos históricos da literatura japonesa, homônimo aos contos clássicos, criados entre o século XII ao XIV. O anime traz uma nova visão a essa história, originalmente passada pela tradição oral e depois escritas em diferentes adaptações para livros, atualizando as suas passagens e condensando suas mais de 800 páginas de versos e poemas no decorrer desses 11 episódios. Se pegarmos somente por essa proposta de adaptar uma história que está na base da formação da identidade japonesa como um povo, Heike Monogatari já seria um fortíssimo conceito ao ponto de melhor anime histórico do ano. Heike vai além de simplesmente adaptar os contos a que se refere. Explicando de forma resumida, o anime se preocupa ativamente em manter uma boa verossimilhança histórica para com o período a qual retrata, mas ao mesmo tempo atualiza sua narrativa, principalmente dando papéis ativos a personagens femininas, que passaram a ter papéis centrais na obra. Tudo isso coroando com uma grande metalinguagem entre o nosso ponto de vista da obra, exercido principalmente pela Biwa, e o modo de como os contos de Heike foram originalmente criados e transmitidos, de forma oral, por tocadores de Biwa, que é o instrumento clássico da época. Para quem se interessou por essa obra, vale muito a pena conferir, e até o nosso chá explicando mais sobre Heike Monogatari. A gente dá uma palhinha sobre as passagens históricas que ele fala. Em nosso melhor anime militar, temos baratas metálicas matando outras baratas metálicas com 86. Mesmo que o desenvolvimento da tecnologia do armamento de 86 não seja necessariamente o foco, toda a ambientação de guerra criada para desenvolver a narrativa é bem estabelecida e utilizada para montar todo o tom desse gênero, aproveitando de aspectos como a tragédia em meio aos conflitos para embasar a diferença gritante de poder de fogo entre os humanos e as Legions. O grande foco da questão militar é a estrutura que o exército funciona, mostrando toda uma falta de competência para os seus soldados, quando usam eles apenas como recursos descartáveis para a frente de combate, enquanto sua capital está completamente desprotegida e com soldados de carreira que estão apenas vivendo o bem bom da vida pacata e despreocupada, negligenciando qualquer conhecimento sobre uma grande força crescente e silenciosa das Legions. Assim como tal, o anime respeita muito bem, até demais, o resultado dessa incompetência toda. Em nosso melhor anime político, temos as tramas políticas que definiram o rumo do Japão por séculos com Heike Monogatari. História e política são dois pontos que frequentemente andam juntos, principalmente quando temos representações históricas de grandes eventos ou de clãs com grandes influências do seu período. Nesse aspecto, temos uma excelente sinergia entre ambos em Heike Monogatari, onde o aspecto histórico nos ajuda a setar toda a influência e poder político dos Heikes, ao mesmo tempo que as tramas políticas dentro da obra nos contam o passo a passo da trama histórica de queda desse clã. Essa trama costurada pela parte política ganha ainda mais uma especial importância no anime, em função do pouco tempo que a obra tem para adaptar os eventos de um longo conto retratando um período de mais de 5 anos da história japonesa. Nesse aspecto, o anime de Heike Monogatari renuncia e enxuga ao mínimo necessário as descrições de batalhas e conflitos, apresentando-as como consequência dos desdobramentos políticos das interações entre os diferentes clãs, ressaltando ainda
ainda mais a parte política da narrativa. Parte essa que se torna um fio que costura e une boa parte dos processos de causa e consequência dos eventos históricos retratados, fazendo um surpreendente trabalho de resumir grande parte dos eventos em uma história que cabe em um anime de 11 episódios, ora com mais, ora com menos eficiência, mas sempre sendo a corda guia da narrativa. Coroando tudo isso, temos novamente a importância política e histórica real que os contos de Reiki representam, não só por retratar uma batalha que redefiniu os rumos políticos do Japão por séculos, iniciando os shogunatos do Japão, mas pelo próprio valor político do conto em si, ao longo da história, sendo a base para uma série de reivindicações e conflitos que ocorreram no Japão, como os realizados por Oda Nobunaga. Com isso, Reiki acaba levando essa sem muito esforço. Não houve anime de mistério em 2021 que foi mais engajante do que o quadro criminal de Odd Taxi. A estrutura caleidoscópica de Odd Taxi é magnífica, trazendo a perspectiva de toda a cidade dentro dessa narrativa, criando um literal quadro criminal dentro dessa série. Todas as conexões de personagens e as suas ações acabam influenciando no decorrer da série, agregando ao plot e trazendo camadas a cada um, normalmente de maneira conveniente, mas condizente com as ações. Além disso, é incrível como os diálogos são precisos e entregam tudo o que esse mistério e história precisam, sem querer acrescentar demais ou pouca informação. Dito tudo isso, Odd Taxi foi uma excelente surpresa desse ano e se consagrou como o melhor anime de suspense e principalmente mistério em 2021. Para nosso melhor anime sobrenatural, vai para Miero-ko-chan. Ou posso dizer, Miero-ko-chan. Dentro da obra, temos a premissa de enxergar os fantasmas, algo que já deixa claro o porquê da série concorrer aqui. O grande destaque é como essas criaturas se comportam. Suas ações, designs e simples frases ditas já descrevem bem todo o contexto da assombração de maneira clara, ou mesmo entregando diversos twists ao longo das suas sketches. São monstros bem criativos em sua essência, trazendo consigo situações cotidianas de maneira macabra e vice-versa, tornando didático o próprio estereótipo utilizado para essas assombrações, tornando eles agregativos, interessantes e bem construídos. E olha quem diria, Miero-ko-chan aparecendo de novo também em terror, já que ele é um primor em trabalhar tensão, e eu disse tensão, tá? Sim, sabemos que a série trabalha com muita força outros T's grandes aqui, mas o foco é assim a tensão gerada pelos monstros e o terror iminente. Ele faz isso muito bem e é muito criativo em criar várias facetas de terror. Tem vários momentos bem ambientados e bem carregados. Um bom jogo de câmera para variar a sensação de estar sendo observado, além dos designs horrendos, no bom sentido, das criaturas, que existem pelos mais variados conceitos e contextos. Por conta disso, e conectando muito bem os dois gêneros, sobrenatural e terror, ele leva o nosso caneco. Se bem que aqui em terror mal tinha competição, mas deixa pra lá. Em nosso melhor sci-fi, Vivi faz tanta coisa que precisaria de 3 temporadas para aprofundar tudo que ele pode desse gênero. Mesmo assim, em Vivi, temos o melhor fator que esse gênero tende a trazer, que é uma conversa usando uma tecnologia avançada no campo da inteligência artificial, usando como uma boa base as 3 leis fundamentais da robótica, e aplicando em um mundo onde a dominação das máquinas é iminente, puxando para um tom mais sentimental e melancólico algumas vezes pelas suas passagens. Mas seus fundamentos sempre estão muito bem alinhados e aplicados, principalmente por respeitar bem as regras estabelecidas e deixarem as conversas em um nível de profundidade que auxilia a narrativa. Como já falei, seria impossível se aprofundar nos diversos temas, como casamento de robô com humano, o quanto as máquinas têm de direitos e deveres na sociedade, ou o quanto elas podem ocupar cargos e terem responsabilidade, ou até mesmo o próprio conceito do sentimento e livre-arbítrio. Tudo isso não é aprofundado, mas ainda é muito bem explicado. Nosso melhor anime sobre ciência vai para as células se matando de trabalhar enquanto tentam não morrer em Hataraku Saibou Black. Assim como as outras obras da franquia Hataraku Saibou, temos aqui células humanas antropomorfizadas trabalhando para manter o corpo humano funcionando. Entretanto, diferente de outras obras da franquia,
o corpo em questão aqui não está muito bem das pernas, literalmente. De tal forma que o trabalho das células se tornou extremamente extenuante e explorativo, criando assim o trocadilho com o nome do anime, com o corpo sendo uma espécie de Black Company para suas próprias células. Quando falamos de animes que abordam temáticas científicas e educativas, a franquia Cells at Work é um dos melhores exemplos atuais do mundo dos animes, abordando uma série de assuntos a respeito de saúde, e no caso desse anime, a respeito do trabalho abusivo também. A forma lúdica de como a franquia aborda o funcionamento do organismo humano e seus problemas ao transformá-los em ações cotidianas do trabalho das células, cumpre uma excelente função de ensinar diversas questões sobre saúde. Falando especificamente de Hataraku Black, temos uma obra que não apresenta a mesma qualidade de produção do primeiro anime, mas funciona para os tons e objetivos dessa obra. Além disso, Hataraku Black também abandona a estética e abordagem mais infantilizada para falar de problemas muito mais sérios de saúde, recorrentes de alguns hábitos da vida adulta, como fumar, beber, trabalho em excesso e coisa do tipo, combinando esses temas mais sérios com uma atmosfera mais pesada, agressiva e suja, o que traz uma mudança interessante para a franquia e ajuda bastante a setar o tom e o público-alvo do anime. Isso, claro, somando com a qualidade de roteiro, a curadoria científica inerente da franquia e os problemas de produção da segunda temporada de Hataraku Saibou, que inclusive saiu Black e a segunda temporada da mesma temporada. Acabou fazendo o Black se destacar como o melhor anime de ciência de 2021. E obviamente nós cobrimos eles em nosso podcast, está aqui na descrição. Nosso melhor anime de mecha vai para Kyokai Senki, conhecido como o Gundam da série B. Nada muito diferente de outros Gundams, aqui temos uma conversa menos complexa, mas bem concisa sobre essas unidades de combate, onde as unidades móveis de combate são divididas entre as infantarias não tripuladas, as tripuladas e as que têm um sistema de inteligência artificial de autoaprendizado. Seguindo a mesma ordem, temos o nível de poderes que faz toda a dinâmica de combate ser respeitada, e dar essas máquinas muito mais poderosas para os protagonistas inicialmente, mas cobrando eles por um outro quesito, como gerência de recursos e conhecimento de combate, já que os outros exércitos e conflitos menores utilizam muitas unidades não tripuladas para essas operações. A dinâmica fica muito mais voltada para como eles vão utilizar seus mechas do que de funcionalidade minuciosamente explicada, tendo uma variação dessas conversas pela própria qualidade de desenvolvimento da primeira metade do anime, que varia de momentos excelentes e outros nem tanto, mas ainda assim utilizam bem os elementos de mecha como ótimos veículos de combate para dar andamento à sua narrativa. Vindo de uma galáxia muito distante, Star Wars Visions volta para morder outro prêmio aqui, agora como melhor anime de ação. As coreografias de Visions são um show à parte. Ela não apenas varia seus estilos de combate, storyboards de cenário mais elaborados ou show pirotécnicos, como algumas são mais lentas, contemplativas e poéticas, lembrando muito as cenas de luta dos primeiros filmes, mas não apenas pelas referências. Todo o cuidado que cada curta tem em apresentar seu estilo de coreografia e ação é bem singular e criativo, sempre instigando e surpreendendo com o que são capazes de fazer nesse âmbito, ampliando até o conceito do gênero ação, já que não é apenas trocação de soco, mas sim a dinâmica de ações tomadas ao longo dos episódios. Como tal dinâmica acelera bastante a ação executada pelos personagens. Nosso melhor Battle Shonen não acabou, nem começou esse ano, e talvez o neto de vocês vai ver o One Piece acabar, mas esse ano ele merece o caneco. Sendo um anime de longa duração com pouquíssimas pausas no ritmo de lançamento semanal, é absurdo como o arco do ano entrega episódios não só muito bem animados, mas também afiadíssimos em direção. Mesmo alguém que não acompanha o Pirata que Estica vai se encantar com cenas de ação, drama e tensão, tudo que um Battle Shonen precisa em sua produção. Esse arco de One Piece mostrou. Vários animadores freelancers estrangeiros entraram para deixar a sua marca na série, enriquecendo-a a ponto que vários episódios eram de qualidades de filme. Para uma série tão famosa e amada, é mais do que justo todo o carinho e o reconhecimento dele para os nossos awards. Nosso melhor eti vai para Piadinhas de Slime 300. Eti por si só sempre foi um recurso usado na maioria das vezes de forma gratuita, ou literal para fazer whitefutização. E aqui em Slime 300, pelo menos esses contextos eram mais brandos e mais encaixados para uma série de piadinhas e ganchos para dar uma continuidade para algumas conversinhas ou pequenos conflitos bobos, como o complexo do tamanho de plots, cenas de banho, tudo que a gente já sabe que o mundo dos animes
animes proporciona. E aqui, pelo menos, é um elemento com menos ofensividade. Então isso já tá de ótimo tamanho. E querendo ou não, ainda é extremamente bem feito e agregativo pra, sei lá, se você tiver um olho mais criminoso. E pra finalizar o nosso último vídeo dos Awards, temos o trisal que só não virou um pentagrama amoroso porque não deu tempo. Com vocês, Kanojo Mukanojo. Naoya, que eu gosto de chamar ele de Nanoya, está namorando com a sua amiga de infância e recebe uma proposta de namoro de uma nova garota da escola. Ele não quer machucar o sentimento dela, então ele propõe um relacionamento a 3. E bem, a história é literalmente sobre isso, como esse trisal vai lidar com problemas do cotidiano. E é engraçado pensar que a proposta desse anime é a mais honesta dentro do conceito de harém. Afinal, o garoto, o protagonista, vai ter que gerenciar várias waifus, que são de fato namoradas dele. E até mais outras duas que não é necessariamente namorada ainda. E é tão bem elaborada essa dinâmica, e até absurda, que funciona. O Nanoya tenta se preocupar em ter ser respeitoso com todo mundo, e vira uma bagunça louca. E isso daqui já é um dos melhores harém já feitos no mundo dos animes, só porque ele é honesto, e não tenta ser um anime em céu. Isso já vale pra ele. Mesmo com uma produção horrível, mas ainda assim é o que tem pra hoje. Tá aí, esse foi o nosso últimos award de 2021, que demorou um ano inteiro pra sair, mas tá aí, entregue, com todo amor e carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, ajuda a gente, dando seu joinha, compartilhando com todo mundo, e espero que tenha acrescentado de alguma forma esse projeto pra vocês. Se vocês quiserem conhecer os nossos trabalhos, a gente faz muita live lá naquele site roxo. Damos lá de segunda a sábado, a partir das 2 horas. Então, se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, siga a gente por lá. É só digitar Chá de Trovão que você acha, porque não pode ter link aqui na descrição. É fuego. Toda a playlist vai estar aqui no card para você conhecer os outros vídeos dos Awards. E fica tranquilo, pro próximo ano, isso não vai demorar e muita coisa vai ser modificada nesse projeto. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.